Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. Quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava trégua. Desculpe, Morena Marina, mas eu tô de mal. Muito bem, Mirela Nascimento. Obrigada. Mirela, você começou a cantar aos 9 anos? Por aí, comecei fazendo aula de teclado, depois gostei mais do violão e fui indo. Olha o disco aqui dela. Disco Faces, tem clipe no YouTube também, só procurar lá Mirela Nascimento. São todas composições minhas, menos a Marina, que é do Dorival. E você cantava na noite? Como é que... Você... 13 anos tocando 13 anos. na noite, em bar, restaurante. Aí tem essa do restaurante da galera, final de ano, fazendo barulho, a gente tentando lá, sofrendo, presta atenção em mim. Eu tô aqui, eu existo, né? Eu existo. 13 anos tocando na noite, aí fazendo voz e violão, evento de empresa, carregando caixa no meio do restaurante. O garçom não te ajuda. Não ajuda. Os garçons não são a muito Bethânia amigos tem uma dos... música que ela diz, no meio de uma música que ela fala que ela tem saudade do tempo que ela cantava nos restaurantes, que ninguém olhava para ela, nem via que ela estava ali. Então você ficava quietinha ali cantando você mesmo, ninguém. Mas o fundo do artista gosta de que as pessoas, né? Mas é legal a pessoa perceber você, mas também é legal esse momento porque você acaba criando muita coisa. Essa versão da Marina aqui que eu fiz mesmo, que a Marina originalmente é um samba. E eu acabei criando isso na noite mesmo. Falei, ficou legal. E tanto é que eu acabei gravando e pus no disco, fazer uma versão mais jazz de Marina, assim. Vamos conversar aqui com o Guilherme Uzeda. Obrigado pela presença, Guilherme. Imagina, eu que agradeço. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Uma alegria estar aqui, muito bom. É fácil fazer rir, Guilherme? Ih, é difícil. Difícil, né? É difícil, mas é aquela coisa, né? Se você tem a veia artística para comédia, a coisa caminha bem. Eu estava me lembrando, vendo os meninos falarem, começo de carreira é sempre difícil, né, gente? Eu estava me lembrando, eu fiz muito teatro infantil. Né? E eu me lembro que eu fiz o cachorro do Saltimbancos. Eu não sei se vocês sabem, o Saltimbancos tem um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha. Eu fazia um cachorro, né? O cachorro. Eu usava uma malha preta de elanca grudada assim no corpo, com umas manchas brancas. Uma vez, saindo do espetáculo, a gente fazia a sessão beijinho, ia beijar a criançada. Eu estava lá, né, de cachorro, aquela malha grudada, estava um pouco mais gordo do que estou hoje em dia. A criança olhou para mim, olhou para a mãe e falou, nossa, mãe, olha que linda a vaca. Então, essa é a vida do ator, entendeu? A gente sofre. Esse é o exemplo típico de um ator sofredor. Ô, Guilherme, e uma coisa de fazer teatro com criança que eu acho que é muito legal é a sinceridade da criança, é espontânea. Se ela gosta, ela ri, ela fala, ela comenta, ela vê, se ela acha, não tem aquela, né? O Isso adulto é já começa, é a criança é ali, né? Pro bem ou pro mal, você está ali totalmente exposto. Você está exposto, é verdade, é bem isso mesmo, é muito bom. Eu fiz muito teatro infantil, acho que é uma grande escola para ator, teatro infantil. A gente tem o falecido Torinho, que era um grande ator, ele fez muito teatro infantil também, é uma grande escola mesmo, eu acho muito bacana. E quando você percebeu que você queria ser ator? Então, na verdade, assim, eu tenho uma história de vida que me levou para isso, né? Eu tinha meu pai era psiquiatra. Meu pai foi introdutor do psicodrama no Brasil, mas meu pai faleceu muito cedo. Ele tinha 48 anos quando ele morreu, teve um infarto fulminante e tal. E minha irmã era atriz, né, da Bandeirantes. Eu não tinha com quem ficar, eu ia com a minha irmã. Então eu via minha irmã gravando as novelas. Na época ela gravou Imigrantes, Terceira Geração, todas aquelas novelas que a Bandeirantes na época fazia. E eu via Arutim, via Cleide Diácones, via Flavinho Guarnieri, via Paulo César Grande. Olhava aquilo e falava, nossa, é isso que eu quero ser. Então ali pintou a vontade de ser ator. Né? Foi ali que veio. Mas depois os anos se passaram, enfim, tinha que fazer faculdade. Como é que chama a sua irmã? Minha irmã chama Cissa Manzano. Cissa Manzano. Cissa Manzano, é minha irmã. E aí depois, né, minha mãe psicóloga, meu pai era psiquiatra, minha mãe me deu uma forçada a fazer psicologia. Eu queria fazer artes cênicas, acabei fazendo psicologia. Fui para o lado do psicodrama, que é teatro-terapia, mas no fim acabei virando ator logo de vez, porque era o que eu queria mesmo. E você participa, você não está mais no Terça Insana, né? Eu estou no Terça Insana. Na verdade, eu fiquei 5 anos no elenco fixo do Terça Insana.
Aí eu pedi um afastamento, saí um pouco para poder fazer outras coisas, porque o grupo tomava muito tempo, né? E foi um grupo muito legal que eu peguei na época, era um elenco muito legal, era Museu, a Grace, né? Um elenco, o Marco Luque, que depois foi para o CQC, né? A Agnes Juliani, que é uma grande atriz, uma grande stand-up, né? E a Grace Janucas e o Robertinho Camargo. Foi muito legal essa época. E o Terça Insana sempre trabalhou muito com improvisação. A gente estava falando aqui de textos, de preparar, mas pelo menos a gente, que eu fui várias vezes ver, você sentia que aconteceu aquilo aquela semana, vocês enfiavam de alguma forma na... É porque, na verdade, a gente tinha uma necessidade, ali o Terça Insana era uma loucura, gente. A gente criava personagem, um espetáculo de personagem, a gente criava os personagens e trocava o texto toda semana. Então, toda semana tinha que ter texto novo. Isso era um absurdo. Aí depois a Grace deu uma aliviada, era uma vez por mês só. Que trocava os textos. Aí trocava os textos. E vocês escreviam os textos? A gente era autor e ator, né? E o processo de construção era coletiva também? Vocês juntos escrevendo? Era coletivo. Tanto que assim, a gente tinha sempre reuniões de criação. O próprio Jackson 5, do Luke, que, digamos, é o personagem mais famoso, não sei o que e tal, ele foi criado lá no Terça Insana. Foi uma ideia, lógico, do Luke, mas cada um deu uma opinião. Então tem um pouquinho de cada um ali, numa piadinha, uma coisa, não faz isso, faz aquilo e tal. E nós todos sempre nos ajudamos muito. Então, era lógico do ator, né, de sua autoria, mas sempre com uma pitadinha de cada um. Muito legal. Essa frustração das pessoas não rirem às vezes? Nossa, isso é uma dureza. Às vezes parece que você entra no palco, aí você olha assim a plateia, parece que eles combinaram de não rir. É muito... Gente, é muito triste. O dia que você sonha, ri, entendeu? Ri para animar o colega, ele tá ali. Às vezes eu falo, gente, eu vim aqui, ninguém tá rindo. É muito frustrante. Fizeram uma convenção antes, uma reunião, e todo mundo decidiu. Eles vão fazer piada e a gente não vai rir. Vamos combinar, hoje não vai rir. Tá? Eu nunca me esqueço, eu fazia um espetáculo chamado As Mentiras que os Homens Contam. Direção da Renata Sofredini, o texto é do Veríssimo, mas a adaptação era do Marcelo Rubens Paiva. E a gente fazia num teatro extinto, Teatro Hilton, e o Francisco Coco foi com a irmã. E eu posso falar isso porque aconteceu. E na primeira fileira, ele assistindo, assim, super interessado, e a irmã assim... dormindo na primeira fileira, pô, vai dormir lá no fundo, né? Comédia. Então acontece essas coisas, mas isso é maravilhoso, é a história que a gente tem para contar para neto, para filho, né? Dá vontade de você cutucar, né? Não sabe se cutuca ou não, dá vontade de fazer uns assim, né? Vamos conversar aqui com o Marcos, depois a gente volta em você também. O Marcos, você acabou sendo conhecido pelo Pânico, pelo Japa do Pânico, mas o que você fez antes? Antes eu fiz um monte de coisa. Coisas boas, coisas ruins, que faz parte. As coisas ruins a gente tira do currículo, né? Esquece um pouco, né? É que eu comecei, na verdade, em 1989, né? Assim, profissionalmente falando, né? Na antiga TV Manchete, um programa chamado Cabaré do Barata, que era apresentado pela Gildo Ribeiro. E lá tinha os bonecos, né? Que eram os políticos, e a gente fazia as dublagens dos bonecos, eu fazia a dublagem do Jânio. Bebo porque líquido. Né? Do Lula. Se fosse sólido, como é que é? Se fosse sólido, como ia. Então foi algumas vozes que a gente fazia. Quem mais? Né? O Lula? O Lula. Olha, querido companheiro Salita, é um prazer muito grande poder estar aqui no seu programa Mundo Melhor. Até gostaria de cantar para o mundo bem melhor. Cantar não é comigo, companheiro. Né? E fazia outras... Quem mais já da época? Olha, realmente... Brizola. Brizola, grande brizolista. Se fosse vivo, seria o grande brizolista. Né? E Maluf, não. Realmente, na verdade, eu tenho certeza, meu grande companheiro, meu grande Gabriel Salita. E quando você pega uma voz assim para fazer o Jânio e tal, a construção disso, assim, hoje você fica na internet vendo, mas na época que ficava vendo debates várias vezes ou uma vez já dava... a gente faz que esses políticos eram bem caricatos mesmo, né? Assim, o Jânio era... Quanto mais caricatos forem os personagens, as pessoas reais, é mais fácil a gente poder imitar. A gente faz alguns laboratórios, tem alguns que não ficam bons, então a gente nem se atreve a fazer. Mas tudo é uma técnica de você... Não só técnica, mas a gente também tem que ter uma certa habilidade para poder fazer a imitação, né? Então a gente aproveita. Eu uso hoje a imitação como uma das ferramentas do meu show.
Né? Aí você falou desse tempo lá do Agildo, Manchete, depois... Aí depois passei por outras emissoras de rádio, de televisão. Na Jovem Pan fiquei durante 8 anos no programa Pânico. Aí depois eu fui para o Pânico na TV, fui o primeiro roteirista do programa. Lá fiz alguns personagens como o Mestre Fioda, o repórter surdo Carlos Caramujo. Aí eu saí de lá, fui para Record, fui para o SBT, programa do Ratinho, né? E hoje, basicamente, eu vivo de eventos, palestras, animações, enfim, o que pintar a gente está fazendo, né? Bem, a gente volta conversando com você daqui a pouquinho. Vamos para os nossos intervalos, mas Mirella, canta o que agora? Agora, Mulher Brasileira. Mulher Brasileira, vamos lá. Flor que brota no cerrado, perfume único na terra. Mulher brasileira, semente rara deste lugar. Já nasceu apimentada, batucada fez crescer. Agora, mulher, só faz encantar os olhos de quem a pode ver. Mulher brasileira, orgulho dessa pátria amada, seu sorriso